Nosso pastor Kaique. Isso. Obrigado a todos. Amém. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um Feliz prazer. sábado a todos. Feliz sábado. E desde já um feliz ano novo, né? Amém. Que a paz, a graça de Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Como foi falado, eu me chamo Pastor Kaique. Estou acompanhado da minha esposa, Yasmin. A Yasmin, ela é sobrinha do Alex Marechal e por isso que a gente foi feito o convite para nós. Nós servimos a Deus ali na região de Santa Catarina, na Serra Catarinense, para ser mais específico, em Lages. Agora você imagina um cearense e uma carioca no frio da Serra Catarinense. Mas Deus tem aquecido o nosso coração naquele lugar. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Abra sua palavra. Mateus 24. Amém? Amém. Mateus 24. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento a Tua palavra está aberta, Senhor. E a Tua palavra ela é fonte de vida, fonte de inspiração e fonte de transformação. Amém. Por isso te suplicamos que ao lermos a Tua palavra, o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para entender a Tua vontade para as nossas vidas. Por favor, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, antes de nós lermos o texto, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. A princípio pode ser perguntas bobas, mas eu gostaria que você respondesse. Quantos aqui nesta manhã creem em Jesus Cristo? Deixa eu ver suas mãos. Amém, Deus seja louvado. Quantos creem piamente que Jesus vai voltar? Deixa eu ver suas mãos. Amém, Deus seja louvado. Agora eu vou fazer algumas perguntas, mas eu gostaria que você apenas refletisse. Não precisa responder e levantar a mão. A sua vida, a maneira que você tem vivido, condiz com a sua crença em Jesus e na iminente volta de Jesus? Aquilo que você vê, ouve, condiz com a sua crença na iminente volta de Jesus? A maneira que você trata as pessoas, que trata o seu próximo, a maneira que você se relaciona, condiz com a sua crença na iminente volta de Jesus? Aquilo que você faz quando não tem ninguém te olhando, apenas Deus, condiz com a sua crença na iminente volta de Jesus? E aí, a última que eu gostaria de fazer: quantos nesta manhã gostariam de se preparar para a breve volta de Jesus? Deixa eu ver suas mãos. Amém. Nesta manhã nós vamos passar por 4 passos para nos prepararmos para a breve volta de Jesus. Porque quando se fala da volta de Jesus, nós focamos muito nos sinais. Mas se eu disser para você que o foco de Jesus não é os sinais, eu não estou dizendo que você não deve conhecer os sinais. Deve, porque a gente fala que é pecado se nós não conhecermos os sinais do tempo no qual nós vivemos. Você deve conhecer. Mas a maior preocupação de Jesus não era o quando, e sim o como. Porque o que adianta você saber o que vai acontecer, mas se você não está preparado para aquilo que vai acontecer. Então a preocupação primária de Jesus em Mateus 24 até o capítulo 25 é o como. Como estaria eu e você quando Ele retornassem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então eu convido você a ler comigo Mateus 24, a partir do verso 1. Eu vou ler, quando eu parar, eu gostaria de ouvir a igreja lendo.
verso 1. Capítulo 24, verso 1 diz o seguinte: tendo Jesus saído de onde, igreja? Do templo. Ele ia se retirando quando se aproximaram dele quem? Os seus discípulos. Para lhe mostrar o quê? As construções do templo. Vamos parar aqui. Jesus estava saindo de onde? Quem se aproximou dele? E os discípulos queriam mostrar o que para Jesus? Ok? Vamos continuar. Verso 2: ele, porém, lhes disse: não vedes? Aqui tudo isso Jesus estava se referindo à igreja? A construção do templo. Agora Jesus olha para os discípulos e está dizendo: vocês estão vendo tudo isto? E aí ele continua: em verdade, que não ficará aqui pedra? Então os discípulos, Jesus estava saindo do templo, os discípulos se aproximam, querendo mostrar para Jesus o templo, porque o templo era algo magnífico, era algo fantástico. Ele tinha sido reconstruído por Herodes. Agora os discípulos queriam mostrar aquele templo para Jesus. E agora Jesus olha para os discípulos e diz: vocês estão vendo tudo isso? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Agora Jesus, no verso 3, ele vai estar em um outro local. A Bíblia diz assim: no monte de quem achava-se Jesus? Quando se aproximaram dele quem? Em particular, e lhe pediram. O que os discípulos pedem a Jesus? Quando? Vamos parar aqui. Que coisas? Aqui os discípulos estão perguntando a Jesus: a que coisas? Quando serão essas coisas? Que coisas os discípulos estão perguntando a Jesus? A destruição do templo. Agora os discípulos, Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam de novo e dizem: Jesus, quando vai suceder essas coisas? E aí sim os discípulos fazem a segunda pergunta, mas a primeira pergunta está relacionada à destruição do templo. A segunda pergunta, os discípulos perguntam: e que sinal haverá da tua vinda? São do século. Então a primeira pergunta, destruição do templo. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A segunda pergunta está relacionada à volta de Jesus. E Jesus vai responder essas duas perguntas de forma mesclada. E escute bem o que eu vou dizer aqui. Todos os sinais do capítulo, verso 4 até o verso 14, em primeira instância, eu não estou dizendo que elas não estão relacionadas, mas em primeiro momento esses sinais, guerras, rumores de guerras, terremoto, fome, nação se levantando contra a nação, todos esses sinais, verso 14, pregação do evangelho a todo mundo, estavam em primeira instância relacionada à destruição do templo. Todos eles iriam acontecer até o ano 70. E o que aconteceu no ano 70? Alguém lembra? O templo foi destruído. Eu não estou dizendo que esses sinais não estão relacionados à segunda volta de Jesus, mas em primeiro momento eles estavam relacionados à destruição do templo. Quer ver uma prova disso? Colossenses 1:23. Alguém poderia ler esse texto para mim? Ah, mas pastor, o evangelho foi pregado na época dos discípulos? Colossenses 1:23. O que diz Paulo aí? Alguém poderia ler para mim? Se é que permaneceres na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Verso 14 diz assim: será pregado esse evangelho do reino para testemunho de todas? Então virá o fim. Paulo, ele disse que o evangelho foi pregado ou não, Marcelo? Foi. Na época dele, todo mundo conhecido da época, o evangelho foi pregado. Então todos esses sinais, em primeiro momento, eles estão relacionados à destruição do templo, e eles irão se repetir de forma mais intensa quanto mais se aproxima a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o foco de Jesus não é os sinais. Para você ter uma ideia, a primeira vez que aparece a palavra sinal
após a pergunta dos discípulos, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, é no verso 30 do capítulo 24. O que que diz no verso 30 do capítulo 24? Então aparecerá o quê? O sinal do Filho do Homem. Tem gente aí que está marcando a volta de Jesus. Não sei se você já ouviu, mas tem gente que diz que Jesus vai voltar no ano 2027. Esse não é o foco de Jesus, gente. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Sabe qual que é o sinal iminente da volta de Jesus? Assim, bem claro. Porque aparecerá no céu. O sinal da volta de Jesus é a própria volta de Jesus. Tem gente que fica se preocupando, mas vai ser quando? Vai ser tal ano, tal dia. Não é esse o foco. O foco é como eu e você estará quando isso acontecer. E o foco de Jesus é isso. Tanto que no verso 42, Jesus ele fala o seguinte: portanto, vigiai. Por que nós devemos vigiar? Não sabemos o dia nem a hora. Igreja, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que eu posso estar vigiando? O que eu faço para vigiar? Como crente, como cristão. Vamos lá, podem falar. Orando. O que mais? O que mais, além de orar? Posso ler uma passagem da Bíblia? Pode ler? Na inscrição dos diáconos, né, diz assim, os apóstolos falando: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que seria esse ministério da palavra aí? Estudar a palavra? Então, primeiro passo para se preparar para a volta de Jesus: vigiar. E eu faço isso através de quê? Oração da palavra. E vamos definir mais um? Jejum. Podemos definir esses três? Então, como que eu me preparo para a volta de Jesus? Primeiro passo: vigiar. Orando, lendo a Bíblia e jejuando. Esse é o primeiro passo. Tanto que no verso 44, Jesus vai dizer assim: por isso ficai vós também apercebidos, porque na hora em que não pensais. Essa palavra apercebido significa o seguinte: você sabe que algo vai acontecer e você se prepara para aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que Jesus vai voltar? Sim. Então nós devemos e o primeiro passo é vigiar, através da oração, estudo da Bíblia e jejum. E logo em seguida, o capítulo 25, logo após capítulo 24 e 25, Jesus vai contar 3 parábolas que nos ajudam a nos preparar para o breve retorno dele. Primeira parábola, a parábola do servo bom e do servo mau. Se você ler essas parábolas, gente, tem tudo a ver com a volta de Jesus e a preparação dos seus servos para o encontro com Jesus. Segunda parábola, a parábola das 10 virgens. E a terceira parábola, a parábola dos talentos. E quando nós analisamos essas parábolas, existe mais semelhança entre os personagens dela do que diferença. Por exemplo, a parábola do servo bom e do servo mau. Os dois eram servos? Sim ou não? Os dois sabiam que o seu senhor iria retornar? Sabe qual que era a diferença? Um dizia assim: o meu senhor tarda em voltar. Esse era o servo mau, o servo fiel. Mas o servo bom, ele sabia e se preparou para a volta do seu Senhor. Logo em seguida, Jesus vai contar a parábola das 10 virgens. E você conhece bem essa parábola. Deixa eu perguntar para vocês: as 10 eram virgens? Sim. As 10 aguardavam a volta do noivo, a vinda do noivo? As 10 dormiram? Dormiram? As 10 dormiram.
As 10 tinham lâmpadas. As 10 tinham azeite. Qual que era a diferença? A quantidade de azeite. Sabe qual que é o segundo passo para se preparar para a volta de Jesus? O que representa o azeite na Bíblia? O caráter de santo. O caráter. A gente fala que representa o caráter, algo que é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Mas representa, eu gostaria de focar aqui nessa parte, representa o Espírito Santo. Sabe qual que é o segundo passo para se preparar para a volta de Jesus? Buscar diariamente a presença, o batismo do Espírito Santo na minha e na sua vida. Amém. Nós pedimos por muitas coisas, querida igreja. Pedimos por muitas coisas. Mas pouco pedimos pelo Espírito. E Deus está desejoso em nos conceder. O próprio Cristo fala: pedi e dá-se-vos-á. Buscai, pois todo aquele que pede, e todo que busca, encontra. E aí Jesus fala: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celeste vos concederá o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Amém. Glória a Deus. Mas nós precisamos pedir. Se nós não pedirmos, não será dado. Temos que pedir. Qual que é o primeiro passo para se preparar para a volta de Jesus? Alguém lembra? Vigiar. Através da Palavra. estudo da Bíblia e jejum. Segundo passo, buscar diariamente o Espírito Santo. E logo em seguida Jesus vai contar a terceira parábola. Eu vou contar aqui um pouquinho dessa parábola para vocês. Mas você pode ler a partir do verso... A partir do verso 14. Parábola dos talentos. A parábola começa assim, ó. Um senhor, ele decide se ausentar do país. E aí ele chama 3 servos. Está onde, pastor? Mateus 25, 14. Mateus 25, 14. O Senhor, ele decide se ausentar do país. Ele chama 3 servos. E a cada um, olha, escute bem o que diz a parábola. A cada um ele vai retribuir conforme a sua capacidade. Sabe o que eu acho maravilhoso? Deus, ele não exige de nós além da nossa própria capacidade. E ele chama os 3 servos. A um ele concede 5 talentos. Ao segundo ele concede 2 talentos. E ao último ele concede? Porque ele retribuiu a cada um conforme a sua capacidade. E ele se ausenta do país. Só que chega um momento que aquele senhor ele decide voltar. E agora ele chama os 3 servos. E agora ele vai prestar contas com aqueles servos. O primeiro chega e diz assim: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Aqui mais 5 que eu ganhei. O Senhor olha para ele e diz: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do vosso Senhor. Glória a Deus. Chega o que tem 2 e diz: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, daqui mais 2 que eu ganhei. O Senhor olha para ele e diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do vosso Senhor. Só que na parábola diz que agora chega o que tem 1. E o que tem 1, ele chega cheio de desculpas. Eu gostaria que você lesse comigo. A partir do verso 26. O que tem 1, ele enterra o seu talento. E agora ele chega cheio de desculpa, fala para o seu Senhor. E qual que é a resposta do Senhor para aquele servo? Respondeu-lhe, verso 26, capítulo 25. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau
e negligente. Sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Verso 28. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, e o servo inútil, o que acontece com ele? E ali haverá choro. É triste ou não é essa história? Quem representa o Senhor dessa parábola? E quem representa os servos? Eu e você. Sabe? O terceiro passo para se preparar para a volta de Jesus, querida igreja. E eu clamo pela misericórdia de Jesus que você use, que você siga esse terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Usar os dons e os talentos que o Senhor te confiou. E a todos nós, o Espírito Santo nos concede dons e talentos. Quem concede os dons é o Espírito, e Ele concede como Ele quer, porque Ele é soberano. Se você não sabe ainda qual é o seu dom, ore a Deus e peça: Senhor, me mostre qual é o dom que o Senhor me concedeu. Mas pela misericórdia do Senhor Jesus, não enterre o dom que o Senhor te confiou. Não enterre. Não enterre o dom que o Senhor te confiou. E lembre-se, Jesus, Ele não vai te conceder além das suas capacidades. Se Ele te confiou um dom, é porque Ele sabe que você é capaz. Se você não é capaz, Ele te capacita. Mas não enterre. Use. Porque se nós enterrarmos o talento e o dom que o Senhor nos confiou, o nosso destino será que nem um servo mau, negligente. Pela misericórdia de Jesus, use o dom e o talento que o Senhor te confiou. Se você não sabe ainda, existem testes de dons, o qual você pode identificar qual é o seu dom também. Mas use. Qual que é o primeiro passo para se preparar para a volta de Jesus? Vigiar. Eu vigio através da? O que mais? Estudo da Bíblia e? Qual será o segundo passo para se preparar para a volta de Jesus? Buscar o Espírito Santo. E o terceiro passo? Usar os dons e os talentos que o Senhor nos confiou. E o quarto passo, para a gente finalizar, se encontra em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Enquanto você procura, só um adentro, queridos. Enquanto Jesus não volta, e eu quero que isso fique claro para mim e para você. Enquanto Jesus não volta, o servo bom e o servo mau vão estar juntos. As 5 virgens prudentes e as negligentes vão estar juntos. Os 3 servos da parábola dos talentos vão estar juntos. Quem faz a separação não é eu e nem você, mas é o Senhor na sua volta. Quem faz a separação não é eu e você. Deixe isso com o Senhor. Atos capítulo 1. E é interessante Atos capítulo 1, porque você lembra? A gente começou esse texto com a preocupação dos discípulos. A gente começou essa mensagem com a preocupação dos discípulos. Qual que era a preocupação dos discípulos? Quando? A preocupação dos discípulos era quando? Mas a preocupação de Jesus era como? E se eu disser para você que o tempo passou, Jesus foi entregue nas mãos dos salteadores, Ele foi morto, Ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, permaneceu 40 dias com os discípulos. E se eu disser para você que a preocupação dos discípulos ainda, Marcelo, era quando?
que o que Jesus tinha falado entrou no ouvido e saiu no outro. Capítulo 1 de Atos. Jesus estava indo ao céu agora e os discípulos ainda estavam preocupados com o quando. Capítulo 1, a partir do verso 6. Diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarem o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos que o Pai reservou pela sua exclusiva Autoridade. Os discípulos agora preocupados novamente com o quando. Eles chegam para Jesus: Senhor, é agora? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ainda uma visão conturbada, errada do que Jesus tinha vindo fazer. Só que agora Jesus ele é mais enfático e mais direto. Jesus agora olha para os discípulos e diz, em outras palavras, não é do teu interesse. Não te interessa conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o autor de Atos, Lucas, ele usa as duas palavras gregas para o tempo, cronos e kairos, tempo de qualidade e tempo de oportunidade. Em outras palavras, Lucas está dizendo, não vos interessa conhecer o tempo de qualidade e nem o tempo de oportunidade que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Quando marcar a hora exata no calendário celestial, Jesus voltará. Mas, pastor, se não nos interessa conhecer os tempos ou as épocas, o que nos interessa então? O verso seguinte vai dizer o que nos interessa. Verso 7, verso 8 na verdade. Mas recebereis ao descer sobre vós quem? E serei as minhas aonde? Samaria, até os confins? Sabe o que é que nos interessa, queridos? Sabe o que é que nos importa? É que descerá poder sobre nós. E de onde vem esse poder? Do Espírito? Você entende que porque o segundo passo é buscar o Espírito Santo? E a palavra aqui, poder, no grego, é a palavra dinamis. Sabe qual que deriva essa palavra? A palavra dinamite. Alguém aqui já viu uma dinamite explodindo perto de você? Já viu? Longe assim, mais ou menos? Marcelo, treme ou não treme? Sabe o que é que o texto está querendo dizer? Que Bento Ribeiro receberá poder para estremecer esse lugar. Mas para isso nós precisamos buscar o Espírito Santo. O quarto passo para se preparar para a volta de Jesus. E serão as minhas aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quarto passo para se preparar para a volta de Jesus. Ser testemunha de Jesus. Anunciar o que Jesus fez na tua vida. Anunciar as verdades que você conhece para aqueles que ainda não conhecem. Jerusalém, talvez na sua casa. Judéia, talvez no seu bairro. Samaria, é a tua cidade. Até os confins da terra. Na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver. Ser testemunha de Jesus. Queridos, se eu disser para você que talvez a palavra testemunha não é a melhor tradução
para esse verso. Sabe qual que é a palavra que está ali? Martírion, do grego, que é a palavra portuguesa mártires. Sabe o que é que o texto está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim: vocês serão os meus mártires. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Vocês serão meus mártires em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. E eu pergunto para você, os discípulos foram mártires ou não foram? Todos, com exceção de João, e não foi por falta de tentativa. Todos foram mártires por Jesus. Quarto passo para se preparar para a volta de Jesus: ser testemunha, se necessário, mártir. E aí eu pergunto, talvez você pense assim, mas pastor, hoje eu não consigo ser mártir por Jesus, se for me exigido isso. E se eu disser para você que os discípulos também, como foi exigido, não eram? Todos negaram Jesus. Todos fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas teve algo que mudou. Um encontro. Eu não vou ler, mas esse encontro está em João capítulo 21. João capítulo 21, ali Jesus ele tem um encontro com seus discípulos na praia. Em forma especial, Pedro. Os discípulos estão pescando, passam a noite inteira, não pega nada. Quando eles olham distante, ele vê um homem na praia, e aquele homem pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Eles respondem: nada. E aquele homem: lancem a rede do outro lado. Eles lançam, o barco quase vem a pique. E o discípulo amado olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Pedro, ele se veste, pula no mar e vai se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, eles chegam na praia, está tudo preparado. Tudo preparado. E depois de comerem, Jesus agora ele tem uma conversa com Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? E Jesus usa a palavra grega ágape para amor, amor incondicional. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ágape, tu me ama incondicionalmente mais do que esses outros? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te fileu, eu não te ágape, eu não te amo incondicionalmente. O amor fileu é o amor de amigo, o amor familiar. E agora Pedro diz para Jesus: eu te amo, mas fileu, não incondicional. Jesus olha para Pedro de novo e diz: Pedro, tu me ágape, tu me ama incondicionalmente? Pedro: Senhor, eu te fileu, eu te amo como amigo, né? Condicional. E a terceira vez Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me fileu. Agora Jesus já não usa mais a palavra ágape. Jesus usa a palavra fileu, tu me fileu. Tu me amas como amigo? Pedro falou: Senhor, tu sabe todas as coisas. E a Bíblia fala que ele se entristeceu pela terceira vez Jesus ter perguntado. E aí Jesus olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. O que aconteceu com Pedro? Que fugiu, negou Jesus 3 vezes, e agora a tradição diz que ele, ao ser crucificado, ele diz: não me crucifiquem igual meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. O que aconteceu com Pedro, querida igreja? Um encontro real com Jesus. E aquele encontro na praia mudou a vida do apóstolo, que tinha apenas um amor fileu, mas agora ele tinha um amor ágape, ao ponto de dar a sua vida pelo seu Senhor. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Eu iniciei essa mensagem
perguntando quantos gostariam de se preparar para a breve volta de Jesus. E todos levantaram as mãos. Mas agora você sabe os passos. Vigiar. Através de quê? Jejum e leitura da Bíblia. Amém. Segundo passo. Buscar o Espírito Santo. Diariamente. Todos os dias. Terceiro passo. Usar os dons e os talentos que o Senhor nos confiou. E o quarto passo, ser testemunha de Jesus, aonde você estiver. E eu poderia colocar o quinto passo, ter um encontro real com Jesus. Nós precisamos. E após essa mensagem, eu gostaria de perguntar novamente: quantos nessa manhã, ao saber os passos, gostariam de dizer assim: eu quero me preparar para o breve retorno de Jesus? Deixa eu ver suas mãos. Amém. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Amém. Nós vamos cantar novamente. Não tardará. E se é o teu desejo se preparar para a breve volta de Jesus, enquanto nós cantamos, eu gostaria de convidar você a ficar de pé, dizendo assim: eu quero me preparar, porque Jesus brevemente virá. Não sei se é o teu desejo, se coloque de pé, para juntos cantarmos. Não tardará. Eu e você precisamos nos preparar. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está sendo misericordioso comigo, com você, com outras pessoas que ainda não conhecem as verdades da palavra. Porque Pedro, segundo Pedro, vai dizer que não retarda ao Senhor a sua promessa, como muitos a julgam. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento. Possamos nos preparar, possamos focar mais no como e não no quanto. Não que o quando não seja importante, mas mais importante que o quando é o como. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, porque encontramos na tua palavra a promessa da volta de Jesus. Porque encontramos na tua palavra como nós devemos nos preparar para esse maior encontro de todos os tempos, que é a volta de Jesus. Amém. E se nós nos colocamos de pé nesta manhã, Senhor, é porque nós tomamos a decisão de que nós queremos nos preparar, porque nós estamos cansados deste mundo de pecado. E nós queremos, em breve, estar com o Senhor nas nuvens do céu, habitando para todo sempre ao teu lado. Por isso, nos ajude nessa jornada. Nos ajude, Senhor, a vigiar a cada dia, através da oração, através do estudo da Bíblia e através do jejum. Nos ajude também, ó Pai. Nos dê no nosso coração essa necessidade de buscar diariamente a presença e o batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Por favor, Deus, nos ajude a identificar e a usar os nossos dons e os nossos talentos para a glória do teu santo nome. E por favor, Deus, nos ajude a ser testemunhas suas aonde nós estivermos, seja no nosso lar, seja na nossa escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar ao qual o Senhor nos colocar, que ali nós possamos ser uma luz a iluminar aquele local. Abençoe a tua igreja, abençoe esta igreja e cada família aqui representada. Nós oramos no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor.